Saudações, queridos amigos e alunos. Hoje nós vamos ver, dentro de equações do segundo grau, as equações completas, vamos ver a resolução dessas equações pelo método algébrico de Bhaskara, que é o método mais popular usado até hoje. E é o que nós vamos usar com mais frequência, portanto, fiquem ligados, fiquem atentos. Resolução de equações completas do segundo grau com uma incógnita. Processo algébrico de Bhaskara. Então, olha só. Voltemos a considerar a equação x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0 e x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Então, tem duas equações aqui que já resolvemos na videoaula anterior usando o processo geométrico de algarismo. Então, não sei se você lembra, se você assistiu a última videoaula, você deve lembrar ainda, né, que na primeira equação, x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0, o número que acrescentamos aos dois membros da equação foi 9, ou seja, 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 6 meios ao quadrado, certo? Então, 6 meios ao quadrado, o 6 é o coeficiente do b, ó. Esse 6 aqui é o coeficiente do b. Em outras palavras, nós pegamos o 9, né, escrevemos na forma de potência, depois numa forma de fração, para aparecer um 6, né, porque o 6 é o coeficiente do segundo termo, né, é o coeficiente b. Nessa outra equação, x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0, o número que acrescentamos aos dois membros da equação foi 9 quartos, se você lembra, né? Só que 9 quartos nós podemos escrever 3 meios ao quadrado, certo? E observe o seguinte, que o 3, o numerador, que está de vermelho, é exatamente o coeficiente b também dessa outra equação, está aqui o 3. Bem? Nessas duas equações que nós vimos aqui, ó, na primeira e na segunda, nas quais o coeficiente a é igual a 1, né? O coeficiente a aqui, ó, é 1, aqui também é 1. Tá? O número que acrescentamos aos dois membros corresponde à metade do coeficiente b elevado ao quadrado. De fato, ó, nessas equações onde o coeficiente a é 1, né? Quem é o coeficiente b? Né? Ou melhor, qual o número que nós acrescentamos aos dois membros? Foi exatamente a metade do coeficiente b elevado ao quadrado. Se nós pegarmos o coeficiente b aqui, da primeira aqui é 6, dividirmos por 2, nós temos 3. E quando nós elevarmos o 3 ao quadrado, nós temos 9, que foi exatamente o número que foi somado no primeiro e no segundo membro. A mesma coisa aqui na segunda equação. Ó. Se nós pegarmos o coeficiente b, né, dividirmos por 2 e elevarmos ao quadrado, qual é a metade de 3? É 3 meios. E se nós pegarmos 3 meios e elevarmos ao quadrado, nós temos 9 quartos, que foi exatamente o número que foi acrescentado no primeiro e no segundo membro dessa equação. Você pode verificar isso na videoaula anterior. Né? Muito bem. Então aqui, ó, de fato, foi constatado por Bhaskara ao estudar o processo de algarismo. Bhaskara apresentou, então, um processo algébrico que não mais necessitava de interpretação geométrica para a resolução das equações do segundo grau com uma incógnita. Ou seja, Bhaskara descartou totalmente a análise geométrica, trabalhosa, né, demorada, certo? E transformou numa interpretação puramente algébrica, muito mais rápida, muito mais eficiente para resolver as equações do segundo grau com uma incógnita. Tudo bem? Então vamos ver aqui o caminho trilhado por Bhaskara. Observa só. Resolver a equação x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0, considerando o conjunto universo todos os reais. Então nós temos aqui a equação. Vamos passar o 8 negativo para o outro lado e vai passar mais 8. Vai ficar 0 mais 8, que é 8. Tá? E aí, para nós transformarmos esse binômio num trinômio quadrado perfeito, a gente acrescenta 1 ao quadrado no primeiro membro. E acrescenta 1 ao quadrado no segundo. Na verdade, o que nós fizemos? Nós acrescentamos a metade do coeficiente b elevado ao quadrado. Qual é a metade de menos 2?
né? É menos 1, que elevado ao quadrado é 1, exatamente o número que foi acrescentado nos dois membros. Ó. Foi por isso que nós vimos aquilo lá em cima. Então, nós temos que esse trinômio x ao quadrado menos 2x mais 1 ao quadrado é um trinômio quadrado perfeito. Não esqueça que do segundo membro ficou 8 mais 1 ao quadrado. Não, 1 ao quadrado é 1. E esse trinômio quadrado perfeito aqui nós podemos fatorar. Né? Ele fatorado ele fica x mais 1 ao quadrado. E no outro membro, 8 mais 1 dá 9. Esse quadrado nós podemos passar para o segundo membro como raiz quadrada de 9. E aí já leva o mais ou menos. Né? E a raiz quadrada de 9 é 3. Então nós temos que essa expressão x menos 1 é igual a mais ou menos 3. Separando cada sinal, nós temos x mais 1 igual a 3 positivo, que quando passarmos 1 menos 1 para o outro lado, ele passa, ele é negativo, ele passa positivo, e 3 mais 1 é 4, a primeira raiz. Né? Na outra parte, x menos 1 igual a menos 3, quando passarmos o menos 1 para o outro membro, ele passa positivo, nós vamos ter que x é igual a menos 3 mais 1. Sinais diferentes dá o sinal do maior e subtrai. Portanto, a outra raiz é menos 2. Logo, as duas raízes dessa equação x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0 são os números menos 2 e 4. Eis aqui as raízes da equação. Olha como foi feito facilmente, sem usar nenhuma ideia geométrica, puramente algébrica. Tá? Entretanto, foi verificado uma resolução geral, né? Uma fórmula, exatamente. Toda a fórmula, gente, é uma solução geral, né, de determinada situação, no caso. A fórmula que resolve a equação do segundo grau, ela pode ser chamada de solução geral de uma equação de segundo grau. É isso que é a fórmula. Tá bem? Então, olha aqui. Como é que foi feito para chegar na fórmula? Acompanhe. O ponto de partida foi a forma reduzida da equação de segundo grau completa. Né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, onde o a tem que ser diferente de 0. Se nós compararmos com a equação específica, com uma equação, né, específica que queremos resolver, nós temos essa aqui, ó, x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a 0. O que foi feito aqui na forma geral da equação, né? Ou também conhecida como forma reduzida? Foi dividido todos os termos por a. Como a não pode ser 0, então não tem problema, podemos dividir todo mundo por a, que a equação não se altera. Só que a dividido por a dá 1. 1x ao quadrado, quando a gente coloca só x ao quadrado. Bx sobre a, podemos escrever b sobre a de x. E c sobre a, nós deixamos c sobre a. E 0 dividido por a, como a é um número, diferente de 0, então 0 dividido por qualquer número dá 0, independente de quem seja o a. Tudo bem? Veja só, eu quero eliminar esse c sobre a. Então eu vou acrescentar aqui o menos c sobre a no primeiro membro, e para compensar eu acrescento o menos c sobre a no segundo membro. Aí eu tenho dois termos simétricos que eu posso cancelar no primeiro membro. O mais c sobre a com menos c sobre a. Eu vou ter uma redução na minha expressão. Vai ficar apenas x ao quadrado mais b sobre a de x. E do outro membro vai ficar apenas menos c sobre a, porque o zero não faz sentido. Né? Olhando aqui para a nossa equação, é como se nós passássemos o menos 12 para o outro lado positivo. Ok, continuando com a dedução da fórmula, nós temos x ao quadrado mais b sobre a x, né? Aí a gente vai acrescentar no primeiro membro uma expressão para que eu tenha um trinômio quadrado perfeito. E a expressão que a gente vai acrescentar no primeiro membro, Bhaskara descobriu, né, depois de muita tentativa, muita interpretação, que é a fração b sobre a dividido por 2. A fração b sobre a dividido por 2 elevado ao quadrado é o número que vai transformar isso aqui no trinômio quadrado perfeito. Em outras palavras, esse termo aqui nada mais é que a metade do coeficiente b elevado ao quadrado. Se nós pegarmos o coeficiente b, dividirmos por 2 e elevarmos ao quadrado, a gente fica com essa expressão. E como ele somou esse termo do primeiro membro, para não alterar, ele tem que somar o mesmo termo no segundo membro. Certo? Então aqui nós temos, ó, x ao quadrado mais b sobre a de x. Aqui, ó, se nós dividirmos b sobre a por 2,
né? Nós vamos ter aí, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, nós vamos ter b sobre 2a. E quando levarmos ao quadrado b sobre 2a, b ao quadrado é b ao quadrado, e 2a ao quadrado é 4a ao quadrado. Então a mesma coisa vai ficar aqui, ó, nessa resolução do segundo parênteses. Só que nós trocamos de ordem para ficar melhor. Colocamos o menos c sobre a depois, e o mais b sobre a sobre 2 ao quadrado resolvido na frente, né? Continuando. Repetimos x ao quadrado mais b sobre ax, repetimos o mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, e aqui nós achamos o MMC de 4a ao quadrado e a deu 4a ao quadrado. Dividimos pelo de baixo, deu 1, multiplicamos pelo de cima, deu b ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a deu 4a, multiplicado por c deu 4ac, ó. Certo? Muito bem. Como isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, nós podemos escrever de forma fatorada, assim, x mais b sobre 2a, entre parênteses, elevado ao quadrado, e repetimos o segundo membro. Esse quadrado nós podemos passar para o segundo membro como raiz quadrada, né, sem esquecer do mais ou menos. Ó, mais ou menos raiz quadrada de todo o segundo membro. Então o quadrado soma do primeiro membro. Raiz quadrada da fração é a fração das raízes quadradas. Então vai ficar a raiz quadrada do numerador, está aqui, a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, e a raiz quadrada do denominador. Ora, mas a raiz quadrada de 4a ao quadrado é 2a. A raiz de 4 é 2 e de a ao quadrado é a, 2a, né? Então fica aqui o 2a sem raiz. Ó. Extraímos a raiz quadrada dele. Repetindo o primeiro membro. Tá? Agora, nós passamos o menos b sobre o 2a, desculpa, nós passamos o mais b sobre o 2a para o segundo membro. Então ele vai negativo, menos b sobre o 2a. E repetimos o mais ou menos e o restante. Ó. Como os denominadores são iguais, né, 2a, a gente repete só uma vez o denominador, e no numerador a gente coloca o menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. E conseguimos isolar o x. Ó. O x ficou sozinho desse lado aqui. Ó. Portanto, essa é a equação, é a fórmula que resolve as equações de segundo grau. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c, tudo isso sobre 2a. Quando a gente compara com a resolução da equação desde o início, ó, nós vimos aqui a equação na forma simplificada, na forma reduzida, a gente passa o 12 para o outro lado, ele vai passando positivo, né? E aí a gente acha a metade do coeficiente b e eleva ao quadrado. A metade de 4 é 4 sobre 2 elevado ao quadrado. Tá? E a mesma coisa que a gente acrescenta no primeiro número, a gente acrescenta no segundo. E aí, a gente resolvendo 4 sobre 2 é 2, 2 ao quadrado é 4. Então é 4 aqui e é 4 aqui. Desse lado nós temos o trinômio quadrado perfeito, que quando a gente fatora, a gente fica com x mais 2 ao quadrado, e do outro lado a gente tem 12 mais 4, que vai dar 16. Esse quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada do 16, colocando mais ou menos. A raiz quadrada do 16 é 4. Então x mais 2 é mais ou menos 4. Né? O 2 passa para o outro lado negativo, então a gente vai ter que x é menos 2 mais ou menos 4. Quando a gente separar os sinais, vai ficar menos 2 com mais 4, dá o sinal do maior e subtrai, 4 menos 2 é 2, a primeira raiz, e no outro x vai ficar menos 2 com menos 4, sinais iguais, conserva o sinal e soma, menos 2 com menos 4 dá menos 6. Aqui as raízes. Isso aqui, olha, a dedução da fórmula comparada com a resolução de uma equação. Tudo bem? Só que tem um detalhe, como a fórmula ela fica muito grande, dessa forma aqui, né, e para estudos futuros, né, então essa fórmula aí, que é chamada de fórmula resolutiva da equação completa do segundo grau, foi chamado para a expressão de b ao quadrado menos 4ac, foi chamado para isso aqui, que representa o número real, foi chamado para isso aqui de discriminante, né? E deram, para ficar mais simples, chamaram para toda a expressão, representado por uma letra grega, a letra delta, que é esse triângulozinho aqui. Ó. O nome desse triângulozinho é uma letra grega, chamada delta. Ou seja, essa expressão b ao quadrado menos 4ac é o delta, que é chamado de discriminante da equação. A gente vai ver lá na frente por que ele recebe esse nome de discriminante. Então, a fórmula resolutiva ela pode ser escrita desse jeito. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ficou mais curtinho. E quem é o delta? Ora, o delta é b ao quadrado menos 4ac.
bem? Então a fórmula resolutiva recebe também o nome de fórmula de Bhaskara em homenagem ao grande matemático hindu. Entretanto, há controvérsias sobre a autoria dessa fórmula. Por isso, na maioria dos outros países, ela é conhecida como fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Certo? É só no Brasil que o pessoal chama a fórmula de Bhaskara. A existência ou não das raízes reais, bem como o fato de elas serem duas iguais ou diferentes, depende exclusivamente do valor do discriminante delta. A gente vai aprender que o discriminante delta ele já nos passa uma informação antes de resolver a equação. Dependendo do valor de delta, a gente já sabe, quando a gente calcular delta, se a equação vai ter duas raízes reais e diferentes, ou se ela vai ter duas raízes reais ou iguais, ou se ela não vai ter raízes reais. Pode acontecer essas três situações com ela. Né? E é o que nós temos aqui abaixo. Ó. Na equação ax² mais bx mais c igual a zero, o delta vale b ao quadrado menos 4ac. Então a gente considera, quando o delta é um número maior ou igual a zero, quando ele é zero ou quando ele é positivo, ele vai ter equações reais, ele vai apresentar resposta, sempre. Sempre que ele for maior ou igual a zero, ele vai apresentar raízes. Tá? Se ele for positivo, um número positivo, com certeza você vai encontrar duas raízes reais e diferentes. 3 e 4, meio e 1, 2 e 9, sei lá. Mas você vai encontrar duas raízes reais e diferentes se o delta for um número positivo. Se o delta for zero, delta igual a zero, você vai encontrar duas raízes reais e iguais. Se o x1 for 4, o outro também vai ser 4. Se uma raiz for 9, a outra também vai ser 9. Tá? Isso não falha nunca. E quando o delta é um número negativo, né, um número menor que zero, se você está encontrando o delta deu menos 25, menos 8, deu um número negativo, com certeza a equação não terá raízes. Não precisa nem seguir em frente à resolução. A equação não vai ter raízes no conjunto dos reais. Tá? A solução aí será um conjunto vazio. Tudo bem? Então, como eu havia falado, a partir do delta a gente já conclui o que vai acontecer no final, antes de terminar de resolver a equação. Tudo bem? Vamos agora determinar as raízes de algumas equações do segundo grau com uma incógnita, usando a fórmula resolutiva. Então, vamos agora para a prática. Vamos partir para a prática. Como é que acontece? Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau pelo princípio algébrico de Bhaskara? Então, olha lá, primeiro exemplo. Resolvi a equação x² mais 2x menos 8 igual a zero, né, nos reais. O inverso é os reais. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai resolver uma equação pela fórmula resolutiva é identificar os coeficientes A, B e C. Mas isso nós já sabemos. O A é o número que está ao lado do x², então A é 1. O B é o número que está ao lado do x, então o A é 2. O B é 2, desculpa. E o C é o termo independente, que não está ao lado do x, que está sozinho. Então o C aqui é menos 8. Então nós já temos os coeficientes. A é 1, o B é 2, o C é menos 8. Por que a gente precisa, identificar os coeficientes? Porque logo em seguida a gente vai encontrar o delta. E para a gente encontrar o delta, a gente precisa saber quem é o B, quem é o A e quem é o C. Porque a fórmula de delta é essa, b ao quadrado menos 4ac. Então aqui, ó, delta é igual. B, quem é o b ao quadrado? O b é 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Menos, está aqui o menos, o 4 que multiplica A vezes C. Mas quem é o A? A é 1. Quem é o C? Menos 8. Então vai ficar 4 que multiplica 1 que multiplica menos 8. Está aqui, ó. B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Na verdade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou substituindo o valor de ABC no delta. Né? Estou vendo quem é o B, quem é o número que o B está representando, eu coloco o número no lugar do B. E a mesma coisa eu faço com A e C. Uma vez transformado em números, eu posso resolver. Ó, 2 ao quadrado é 4, e menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 8 vai dar mais 32. Está aqui, ó. 4 mais 32 que dá 36. Então esse é o valor do delta, ele é 36 positivo. Como o delta é positivo, é maior que zero, então no final a gente vai encontrar duas raízes reais e diferentes. Além de elas ser raízes reais, elas vão ser diferentes. Então vamos para outra fórmula. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então x vai ser igual a menos, esse menos da fórmula a gente repete, o b vale 2, então eu coloco 2. Vamos colocar no parênteses que fica melhor para enxergar. Mais ou menos, está aqui o mais ou menos, raiz quadrada de delta.
Só que o delta vale 36, ó. Então no lugar do delta a gente já coloca o 36. Denominador 2 vezes 1. Então 2 vezes A. O A é 1. Fazendo jogo de sinal aqui, menos com mais, vai dar menos 2. Ó. Tiro parênteses. Mais ou menos. Extraindo a raiz quadrada de 36, isso vai dar 6. No denominador, 2 multiplicado por 1 dá 2. Tá? Então, como aqui a gente tem mais ou menos, a gente vai separar em duas partes. A primeira parte a gente chama de x1, que vai ser a primeira raiz, vai ser o menos 2 mais 6 sobre 2, está aqui. E a segunda parte vai ser a segunda raiz, que vai ser o menos 2 menos 6 sobre 2. Está aqui o menos 2 menos 6 sobre 2. Resolvendo de cima, menos 2 mais 6, sinal diferente, dá o sinal do maior e subtrai. Então vai dar 4. Dividido por 2 é 2. Na parte de baixo, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Menos 6 com 2 é 8. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. Então já tenho as raízes da equação. Olha. Os números menos 4 e 2 são as raízes da equação. Compõe o conjunto de solução da equação do segundo grau que eu estava resolvendo. Aqui em cima, x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Então perceba como ficou bem mais fácil, ficou bem menor. Não precisamos fazer nenhum desenho, nenhuma interpretação geométrica. Puramente algébrica essa solução. Vamos fazer um outro exemplo. Resolver a equação x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a 0. Também o inverso a gente considera os reais. Nessa equação nós temos o coeficiente A vale 1, 1 está ao lado do x. O B vale menos 14, x ao quadrado, desculpa. O B vale menos 14, é o coeficiente que está ao lado do x, o B. E o C é o termo dependente, que é o 49. Vamos substituir esses coeficientes na fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Como o B é menos 14, então eu coloco menos 14 no lugar do B. Menos 4, que multiplica A. O A vale 1 e o C vale 49. Então 4 vezes 1 vezes 49. Quando fizermos menos 14 ao quadrado, isso vai dar 196. Quando multiplicarmos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 49 também vai dar menos 196. 196 menos 196 é 0. Então perceba que o delta aqui deu 0. De acordo com a teoria, quando o delta é 0, as raízes são reais e iguais, ou seja, o x1 vai ser o mesmo x2. Então vamos lá, vamos comprovar isso. Vamos escrever a fórmula, a outra fórmula, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos a gente repete, o b vale menos 14, né? Está aqui, ó. Então no lugar do b a gente coloca entre parênteses, menos 14, mais ou menos raiz de delta, só que o delta deu 0. Então, no lugar do delta, coloca 0. O denominador é 2 vezes A, como A é 1, então 2 vezes 1. Jogo do sinal em cima, sinais iguais, ó, dá positivo, então 14, mais ou menos, raiz de 0 é 0, e 2 vezes 1 é 2. Separa, né, porque a gente vai ter duas raízes. Então vai ficar 14 mais 0 sobre 2, está aqui em cima, 14 mais 0 é 14. Quando divide 14 por 2 dá 7. 7, as duas raízes reais iguais. Como havia dito a teoria. Quando o delta é maior que 0, as duas raízes são diferentes. Quando o delta é igual a 0, as duas raízes são iguais. Portanto, o número 7 é a raiz da equação. Quando eu for escrever o conjunto de solução, não preciso colocar 7 e 7, não. Se elas são iguais, eu coloco só uma vez, só o 7, é o conjunto unitário. Tudo bem? Vamos ver a terceira equação. Resolva a equação do segundo grau x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 0 no conjunto de reais. Que é o coeficiente A? É o 1, que está ao lado do x ao quadrado. O B é o menos 5, que é o número que está ao lado do x. E o C, o termo dependente, que é o 8. Vamos achar o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então o delta vai ser igual. Como o B é menos 5, então menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica A. O A é 1, então coloca 1. O C é 8, a gente coloca 8. Então o delta vai ser igual. Menos 5 ao quadrado é 25 positivo. Todo número ao quadrado é positivo. Menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 8 vai dar menos 32. Ó. 25 menos 32. Sinal diferente, dá o sinal do maior, que é o 32. Menos, né? E subtrai. 32 menos 25 dá 7. Ou seja, essa diferença deu menos 7. Perceba que o delta aqui deu um número negativo. E de acordo com a teoria, quando o delta é negativo, né, menor que 0, nós não temos raízes reais. Se a gente for tentar levar em frente essa resolução, lá dentro vai dar raiz de delta.
né? E o delta é menos 7, não tem raiz de número negativo, não vai ter resultado. Portanto, a solução é conjunto vazio. Toda vez que o delta for negativo, você já adianta e já diz que a solução é um conjunto vazio. Tudo bem? Então, gente, nós resolvemos aqui 3 equações do segundo grau. Eu espero que você tenha assimilado o procedimento. Qualquer coisa você pode voltar, né, olhar de novo, dar um pause e ficar analisando minuciosamente cada resolução de alguma coisa que você não compreendeu. Tudo bem? Tem uma coisa para comentar com vocês. O A aqui, ó, no primeiro exemplo deu 1. O A aqui no segundo exemplo também é 1, e o A aqui no terceiro exemplo também deu 1, tá, gente? Isso não significa dizer que o A é sempre 1, não. Isso foi uma mera coincidência. O A pode ser qualquer número, o A só não pode ser 0, tá? Mas o coeficiente A pode ser qualquer valor. Aqui foi 1 nos três exemplos, porque foi uma coincidência, tudo bem? Então agora é a vez de vocês trabalharem. A tarefa de aprendizagem, você tem aí a primeira questão, utilizando o processo algébrico de Bhaskara, determine as raízes, resolva as 3 questões. Segunda, as equações estão escritas na forma reduzida já, né? Então, usando a fórmula resolutiva, determine o conjunto de solução de cada equação no conjunto R. Você tem 2 aí. Terceira, resolva no conjunto R as 2 equações. Aquelas não estão na sua forma reduzida. Você vai colocar na forma reduzida e vai resolver. Quarta questão. Quantos números reais inteiros existem entre as raízes da equação do segundo grau, x² menos 2x menos 15 igual a 0? Você vai resolver essa equação, vai encontrar as raízes e depois vai ver quantos números reais inteiros existem entre essas 2 raízes e dar a resposta. Quinta questão. Sendo universos reais, determine o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações. Perceba que elas estão desarrumadas, né? Você vai colocar na forma reduzida, arrumando primeiro, e depois resolve as equações. Sexta questão, considere essa equação que está totalmente desarrumada, né? Você vai colocar na forma reduzida e depois vai resolver, né? Para depois continuar. Ela diz assim, podemos afirmar que a maior das raízes dessa equação é um número primo? Para você saber se a maior das raízes é um número primo, você vai ter que resolver primeiro. E depois vai justificar, né, dizendo por quê. Sétima questão. Vamos determinar o conjunto de solução S dessa equação aqui, ó, considerando o universo sendo reais. Você vai arrumar essa equação, colocar na forma reduzida e resolver, para determinar o conjunto de solução. Oitava questão, você vai resolver as seguintes equações. Primeiro vai arrumar, né? A nona, o quadrado de um número real inteiro é igual a 7 vezes o número, menos 6. Qual é esse número? Quando você escrever na linguagem matemática, você vai arrumar, vai perceber que vai dar uma equação de segundo grau, você resolve para ver qual é o número. Décima questão, os registros de temperatura tomados entre 0 hora e 24 horas de um dia em uma zona rural se ajustam à fórmula matemática definida por essa aqui abaixo. E T representa a temperatura em graus Celsius e X representa as horas do dia. Então vem a pergunta, a que horas do período da tarde a temperatura registrada foi de 9,6 graus Celsius? Na verdade, você vai encontrar aqui o X, né? Foi dada a temperatura, aqui o T, ó. Bem? Vai dar uma equação de segundo grau com certeza. A 11ª questão, você vai ler o problema também, interpretar e resolver. A 12ª também. E a 13ª foi dado aqui um retângulo, né? E está dizendo, se aumentarmos o comprimento e a largura na mesma quantidade, só que ele não diz qual é a quantidade, você vai ter que representar por alguma coisa, né? A área do novo retângulo será 7 vezes a área do retângulo original. Então, feito isso, quando você transformar, interpretar e transformar para a linguagem matemática, você vai resolver, vai dizer quais as dimensões do novo retângulo e vai dizer qual é o perímetro do novo retângulo, que é a soma dos lados. Tudo bem? 14ª questão, né, o quadrado e o retângulo seguinte têm a mesma área. Você vai representar a área do primeiro, a área do segundo e igualar, já que eles têm a mesma área, né? E vai responder qual é a medida do lado e o perímetro do quadrado e depois qual é o perímetro do retângulo. E a última questão, você tem aqui, em um terreno retangular de 80 metros por 50 metros, foi construído um barracão, que serve de depósito para uma firma. Esse depósito ocupa uma área de 1.000 metros quadrados. Em torno do barracão há um recuo de X metros de cada lado para um gramado, né? Ver figura. Qual é a medida X desse recuo? Então, essa área construída, olha, o telhado, como é uma planta baixa, isso aqui é o telhado, a planta vista de cima. Isso aqui é o telhado do barracão, né?
esse terreno total aqui que está de verde, ele é 80 por 50, certo? Mas a área do barracão, né, que é o depósito, né, é uma área de 1.000 metros quadrados. Só que tem o recuo, né? Recuo é essa parte livre que a gente chama, onde está gramado, certo? Você vai ler, interpretar e resolver. Depois você vai conferir as respostas, que é uma página de respostas, e as questões que você porventura errar, você corrige, verifica onde você errou e por que errou. Tudo bem? Ok, gente, então muito obrigado pela atenção. Não esqueça de dar like, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário, tá? O tema da próxima videoaula continua sendo equação de segundo grau, só que a gente vai aprender a encontrar a soma e o produto das raízes de uma equação sem precisar resolver essa equação, tá? Então até breve, estuda que a vida muda, tudo bem? Nunca esqueça disso, isso é um recado muito interessante. Até mais.